E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre a Guerra Fria. Lembrando que quando a gente fala da Guerra Fria, a gente pega um episódio pontual da Guerra Fria, no momento em que ele ocorreu, e damos a extensão, damos a continuidade desse episódio até os dias atuais. Na última aula, nós trabalhamos a Revolução Chinesa. E vimos que o processo da Revolução Chinesa foi um processo bastante longo, porque a Revolução Chinesa iniciou-se na década de 1920 e ela vem se estendendo até 1949, quando Mao Tse-tung toma o poder. Mas não paramos a nossa análise apenas em 49. Falamos do governo de Mao, dos desdobramentos do fracasso da política do Grande Salto, né? Falamos da Revolução Cultural, Mao morre, colocamos Deng Xiaoping no poder e viemos com a história da China até os dias de hoje. Falamos como a China hoje ela se porta no comércio internacional, como a China tem um papel importantíssimo nas relações econômicas internacionais e como foi que o presidente Deng Xiaoping fez para que a China adentrasse nas relações internacionais, fazendo com que a China, então, se tornasse a grande potência que é nos dias de hoje. Na aula de hoje, vamos abordar a questão da Coreia. E assim como nós fizemos com a China, vamos falar da Coreia no momento pontual da Guerra Fria, que foi pós-Segunda Guerra, e vamos trazer a história da Coreia até os dias de hoje. Beleza? Só para vocês se organizarem e verem como é que nós vamos tratar essas temáticas. Só para vocês se organizarem e verem como é que nós vamos tratar essas temáticas. Bom, quando a Segunda Grande Guerra terminou, a Coreia, assim como o mundo inteiro, sofreu as interferências da Conferência de Alta. Lembrem-se, a Conferência de Alta foi a conferência que bipolarizou o mundo. E nesse sentido, a Coreia ela sofreu as interferências da Conferência de Alta. A Coreia ela foi bipolarizada. Os vencedores, as grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, criaram uma linha imaginária, o chamado Paralelo 38, e nessa linha imaginária a Coreia foi dividida em duas, não é? Então, o Paralelo 38 cria duas Coreias e acima do Paralelo 38, a Coreia do Norte, socialista, e abaixo do Paralelo 38, a Coreia do Sul, capitalista. Normalmente, quando se fazia esta divisão, esta bipolarização, o Norte sempre, ou na maioria das vezes, para não sermos deterministas, acabava se tornando socialista, dada a proximidade do Norte com a União Soviética e, posteriormente, com a China. Então, ao término da Segunda Guerra, a Conferência de Alta atuou também na Coreia e a Coreia foi dividida, a Coreia foi partida em duas. Coreia do Norte, comunista, e Coreia do Sul, capitalista. Como foi que a divisão da Coreia se procedeu e os desdobramentos? Vamos lá. Então, quando a Segunda Grande Guerra Mundial terminou, a Conferência de Alta foi a conferência que bipolarizou o mundo. E Alta foi a conferência que dividiu o mundo em dois blocos de poder. Não é? O bloco capitalista, que ficaria sob a liderança dos Estados Unidos, e o bloco socialista, que ficou sob os auspícios, sob a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, veja só,
certo? A divisão das Coreias, portanto, a divisão do mundo, aconteceu em 1945. Passado a divisão mundial, nós vimos na aula anterior que no ano de 1949 explodiu e triunfou a Revolução Socialista Chinesa. Em 1949 explodiu e triunfou a Revolução Socialista Chinesa. Quando a gente fala do triunfo da Revolução Socialista, estamos falando do triunfo da Revolução que aconteceu nessa área que eu estou passando aqui com a seta em verde. O triunfo da Revolução Socialista aconteceria exatamente nesta área aqui, onde eu estou passando nossa setinha, nosso mouse em verde. Em 1949, a China se torna socialista e, na hora que a China se torna socialista, a influência do socialismo no mundo vai se intensificar. Quando a China se torna socialista, a influência do socialismo no mundo se intensifica. Até porque, por isso que é muito importante falarmos anteriormente da China, e quem tiver em dúvida retorna aí para dirimi-las, a Revolução Socialista Chinesa, ela foi exitosa. A Revolução Socialista Chinesa, ela foi exitosa porque a União Soviética testou sua bomba atômica no ano de 1949. O teste da bomba nuclear da União Soviética foi fundamental para garantir o êxito da Revolução Chinesa. E aí é que está. Na hora que a China se torna socialista e que o socialismo se expande para a Ásia, isso fortalece ainda mais a União Soviética. Na hora que a China se torna socialista e que o socialismo se expande para a Ásia, isso fortalece ainda mais a União Soviética. De modo que, como desdobramento do êxito da Revolução Chinesa em 1949, veja que coisa interessante. Quem governava a Coreia era Kim Jong-il. Kim Jong-il, ele foi o fundador do regime socialista. Quando a Revolução Chinesa triunfou, o líder que estava no poder era o Kim Jong-il. Não é? Kim Jong-il é o avô do atual governante da Coreia, Kim Jong-un. Então, o Kim Jong-il, em 1951, ele vai, como a gente diz popularmente, receber uma pilha da China e da União Soviética. As duas nações, é bom a gente se lembrar que as duas nações, inicialmente, China e União Soviética, eram nações aliadas, e no ano de 1951, China e União Soviética vão influenciar o Kim Jong-il a invadir a Coreia do Sul. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-il, foi influenciado a invadir a Coreia do Sul no ano de 1951. Evidentemente, quando a China e a União Soviética influenciam o Kim Jong-il a invadir a Coreia do Norte, a invadir a Coreia do Sul, o que a União Soviética, aliada da China, queria era expandir ainda mais a influência do socialismo na Ásia. Porque se a Coreia do Sul se tornasse socialista, nós teríamos um processo de expansão ainda maior do regime socialista na Ásia. Correto? Então, por essa razão, em 1951, o líder socialista da Coreia do Norte, Kim Jong-il, estimulado
influenciado pela China e pela União Soviética, o líder socialista da Coreia do Norte vai invadir a Coreia do Sul, fazendo com que, dessa forma, explodisse a guerra na Coreia. Correto? Então, quando a Coreia do Norte invade o Sul, explode a guerra na Coreia. Os Estados Unidos não iam ficar assistindo uma área de influência dele, Coreia do Sul, ser invadida sem que eles, norte-americanos, esboçassem nenhuma reação. De modo que, quando a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul em 51, os Estados Unidos da América vão enviar apoio ao Sul. Os Estados Unidos da América deslocam um efetivo militar, vale registrar, retomando um pouco a questão da Revolução Chinesa, vale registrar que a região de Taiwan, a China capitalista, para onde o Chiang Kai-shek foge, era a base norte-americana. Então, dali, de Taiwan, que está muito próximo da Coreia do Sul, correto? Então, se a gente for pegar aqui no mapa, Taiwan está aqui em cima, está bem aqui. Então, veja, está próximo da Coreia do Sul. E da região de Taiwan, os Estados Unidos articulam um efetivo militar, os Estados Unidos articulam uma força militar considerável, os Estados Unidos enviam esta força militar para o Sul e, claro, a pretensão dos Estados Unidos, quando eles enviam essa força para o Sul, era combater a Coreia do Norte em condições de igualdade. De modo que, neste ano, em 1951, pipocou a guerra na Coreia. De um lado, Coreia do Norte, com apoio soviético e chinês, e do outro, a Coreia do Sul, com apoio dos Estados Unidos. Explode a guerra. Agora veja que interessante. Como o Norte era apoiado pela União Soviética e o Sul era apoiado pelos Estados Unidos, essa guerra aconteceu com um equilíbrio de força muito grande. Ninguém vencia o conflito. Ninguém conseguia vencer. Aliás, durante a Guerra Fria, isso era muito mais comum do que a gente possa imaginar. O equilíbrio de forças era tão grande que não raramente as guerras não tinham vencedores, não é? Porque havia exatamente esta equivalência de poder militar. Porque Estados Unidos e União Soviética equivaliam-se militarmente falando, e todos nós sabemos disso. Então, a guerra acontece num equilíbrio muito grande. Aí ela vai, 51, 52, 53, ninguém vence. 51, 52, 53, ninguém vence a guerra. Só que, quando nós chegamos no ano de 1953, houve uma, digamos assim, reviravolta nas relações internacionais. Em 1953, houve uma reviravolta nas relações internacionais. Que tipo de reviravolta foi essa? O Stalin, na União Soviética, morreu. E com a morte de Stalin, quem assume o poder é o sucessor, o Khrushchev. Está em dúvida, volta para a aula de Revolução Chinesa. Nikita Khrushchev, o sucessor de Stalin, ele assume o poder. E se vocês bem estão lembrados, o Khrushchev, ele era defensor de reformas modernizadoras no socialismo. Khrushchev era contra a manutenção do socialismo stalinista da maneira como ele estava acontecendo. Então, em 1953, Nikita Khrushchev ele começa
a implementar um conjunto de reformas na União Soviética. E, dentre essas reformas, lembre-se, dentre essas reformas, nós tivemos, do ponto de vista interno, dentre essa reforma, tivemos, do ponto de vista interno, a desestalinização e, do ponto de vista externo, está aqui, a coexistência pacífica. Do ponto de vista interno, tivemos a desestalinização, ou seja, o processo de desmantelo da figura de Stalin, e do ponto de vista externo, tivemos a coexistência pacífica. A coexistência pacífica consistia no arrefecimento da Guerra Fria. O Khrushchev queria que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas gastasse menos com armamentos. Khrushchev queria que a União Soviética gastasse menos com armamentos para que este dinheiro, que certamente sobraria, fosse investido no processo de reestruturação do socialismo. Por isso que o Khrushchev propôs como é que eu poderia dizer, um arrefecimento da Guerra Fria. Khrushchev propôs no início ao presidente Eisenhower, depois ao Kennedy, a redução das ogivas nucleares. Khrushchev propôs a redução do número de mísseis balísticos intercontinentais, ou seja, a coexistência pacífica, ela diminuiu, arrefeceu os anos. Cuidado, para você não errar na prova. A coexistência pacífica acabou com a Guerra Fria? Falso. A coexistência pacífica não acabou com a Guerra Fria. A coexistência pacífica, ela arrefeceu os ânimos. E, gente, dentro dessa perspectiva da coexistência pacífica, o que é que vai acontecer? Khrushchev propôs, em 1953, a assinatura de um cessar-fogo na guerra na Coreia. A guerra na Coreia, ela não estava resultando em nada. Ninguém, absolutamente ninguém, estava vencendo, e esta guerra, a guerra na Coreia, ela estava gerando prejuízos exorbitantes para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Khrushchev queria acabar com essa guerra exatamente para, com a economia, e não seria pequena, que ele faria, com a economia que ele faria, não é, ao término dessa guerra, ele injetasse esse dinheiro na reestruturação do socialismo. Por essa razão, em 53, Khrushchev, pautado no seu projeto internacional de coexistência pacífica, em 1953, Khrushchev vai propor um cessar-fogo na guerra na Coreia, e esse cessar-fogo foi aceito pelo presidente dos Estados Unidos. Então, 1953, a guerra na Coreia chegou ao final. Observe, 1953, a guerra na Coreia chegou ao seu final. Agora, em 53, a guerra na Coreia chega ao final sem vencedores. Não houve vencedores. No ano de 1953, não houve vencedores e a guerra na Coreia chega ao seu desfecho. Bom, então, pessoal, em 1953, a guerra na Coreia terminou. Né? Então, Khrushchev, com a proposta da coexistência pacífica, ele propõe o cessar-fogo. O cessar-fogo foi
assinado e o cessar-fogo ele pôs fim à guerra na Coreia. Agora, vejamos o seguinte, quando o cessar-fogo foi assinado, houve uma, como é que a gente diria, inabilidade tanto da parte da União Soviética quanto da parte dos Estados Unidos. E é isso que eu quero que todos vocês tenham muita atenção e grifem aí o que eu vou falar. Vou falar pausadamente, calmamente, para vocês registrarem, porque o que a gente vai falar agora vai possibilitar que você entenda por que as Coreias, até hoje, elas estão se embicando por outra, as Coreias estão entrando em embate. Em 1953, quando a guerra na Coreia acabou, só se assinou um cessar-fogo. E o que eu quero que vocês anotem é isso. As Coreias nunca assinaram um tratado de paz. Certo? As Coreias nunca assinaram um tratado de paz. Bom, quando eu peço e reitero, e vou falar novamente para isso fixar via osmose, quando eu lhes digo que as Coreias nunca assinaram um tratado de paz, com isso eu estou dizendo que as Coreias encontram-se em estado de guerra até os dias de hoje. As Coreias encontram-se em estado de guerra até os dias de hoje. E aí é que está o equívoco, porque se na época do armistício, tivesse se assinado um tratado de paz, essa guerra hoje seria, não é, letra morta. Ou poderia até haver um conflito, porque são regimes até hoje, a gente vai chegar lá, antagônicos, mas não seria, digamos assim, o primeiro alvo da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e não seria vice-versa, a Coreia do Sul a ser a nação a ter pânico sempre que a Coreia do Norte mobiliza as suas tropas. Então houve um erro por parte das duas superpotências na condução desse processo de paz. Então, o que é que acontece? Houve um cessar-fogo, tá? Mas não houve assinatura de um tratado de paz. Se não houve a assinatura de um tratado de paz, as Coreias até hoje oficialmente estão em guerra. Simples assim. E aí a gente compreende por que a falta desse acordo de paz foi uma inabilidade diplomática tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. E aí a gente compreende por que a não assinatura desse tratado de paz foi uma inabilidade política tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Mas enfim, a guerra acaba em 53. Quando a guerra em 1953 terminou, o que é que aconteceu? Ao término da guerra, a União Soviética, como aliás acabou se tornando comum por parte da União Soviética, a União Soviética passa a sustentar a Coreia do Norte. Isso acabou se tornando, infelizmente, comum, a União Soviética ter que sustentar regimes socialistas, e foi uma das razões, inclusive, que, numa perspectiva de longa duração, foi corroendo as finanças da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a União Soviética vai sustentar a Coreia do Norte, enquanto que a Coreia do Sul recebe investimentos milionários dos Estados Unidos e do Japão. Quem está em dúvida, volta um pouco para a aula de Revolução Chinesa, e aí a gente já percebe como a aula de Revolução Chinesa foi de suma importância para
não é? A gente compreender o contexto dos conflitos na Ásia durante a Guerra Fria. Então, a Coreia do Sul recebe investimentos vultuosos do Japão e dos Estados Unidos, o Plano Marshall Oriental, ou Plano Colombo. A Coreia do Sul recebe investimentos norte-americanos, tornando-se um tigre asiático. A Coreia do Norte vai ser mantida pela União Soviética, enquanto que a Coreia do Sul recebe investimentos vultuosos dos Estados Unidos e do Japão, tornando-se um tigre asiático. E essa situação, ela se cristaliza a partir de 1955, quer dizer, segunda metade do século XX, e ela vai sendo mantida, não é? Então, a partir de 55, Coreia do Norte sustentada pela União Soviética, a Coreia do Sul sustentada pelos Estados Unidos, e essa situação vai se perdurando, entendeu? Ela vai se mantendo, enfim. Bom, é claro, houve outras rusgas ali na Ásia, mas eu vou dar um salto temporal de 1955 para a década de 80. Durante a década de 1980, começa a crise do socialismo real. Correto? Com a crise do socialismo real, os regimes socialistas, gradativamente, eles começam a se desmantelar. Um após o outro, os regimes socialistas começam a sofrer um processo de desmantelo. O ápice, né, desse processo da crise do socialismo foi a queda do Muro de Berlim. Em 1989, acontece a queda do Muro de Berlim, e quando o Muro de Berlim caiu, a queda do Muro de Berlim acabou gerando o chamado efeito dominó. Os regimes socialistas, um atrás do outro, eles começam a perder força e eles começam a se desmantelar. A Alemanha, a Tchecoslováquia se rasgou, República Tcheca e Eslováquia. Então, na verdade, a queda do Muro de Berlim, ele foi um pavio que detonou uma bomba que acabou produzindo o que nós costumamos chamar de efeito dominó. Os regimes socialistas no mundo inteiro, um atrás do outro, começaram a se desmantelar. E, evidentemente, a crise do socialismo real, esse desmantelo dos regimes socialistas, atingiu a Coreia do Norte. Na época, quando a crise do socialismo se fez presente, quem estava governando a Coreia do Norte era o Kim Jong-il. Porque na Coreia o sobrenome vem primeiro, não é? O fundador do regime foi Kim Song-il. O filho de Kim Song-il é Kim Jong-il. O sobrenome é Kim. O Kim Jong-il era o governante da Coreia quando o socialismo real entrou em crise. O socialismo entra em crise na década de 80, entretanto, a União Soviética agonizaria até o ano de 1991. Em 1991, a assinatura de um tratado numa cidadezinha da Bielorrússia chamada Minsk, o Tratado de Minsk, assinado em 1991, coloca fim à superpotência soviética. Em 1991, com o Tratado de Minsk, a União Soviética se esfacelou e a antiga União Soviética se transforma em 15 repúblicas autônomas. A antiga União Soviética vai se transformar em 15 repúblicas autônomas, tendo a Rússia como a maior de todas. Houve até uma tentativa da União Soviética de se manter unida com a construção de um bloco econômico chamado
comunidade dos Estados Independentes, mas essa tentativa não foi exitosa, ela não teve êxito. De qualquer maneira, quando a União Soviética acabou, em 1991, o fim da União Soviética impactou mais ainda, porque a crise do socialismo já estava impactando os regimes socialistas do mundo. Mas o fim da União Soviética foi o golpe de morte. Por quê? Porque, como nós dissemos agora há pouco, a ex-União Soviética, ela sustentava nações socialistas do mundo inteiro. A ex-União Soviética sustentava nações socialistas no mundo inteiro. De modo que o fim da União Soviética acabou impactando de maneira mortal o socialismo no mundo inteiro. Né? Impactou mesmo. E quem mais sentiu os efeitos da crise do socialismo, do fim da União Soviética, foi a Coreia do Norte. Porque 95% de todas as relações comerciais internacionais da Coreia do Norte eram feitas com a União Soviética. Então, quando a União Soviética se desmantela, o desmantelo da União Soviética faz com que a fonte seque. A fonte secou. Então, com o desmantelo da União Soviética, o que acontece? O repasse de dinheiro que a União Soviética fazia para várias nações socialistas deixa de existir. O repasse de verba, o repasse de dinheiro que a União Soviética fazia para ex-nações socialistas deixa de existir. E, claro, na hora que a União Soviética para de repassar essa grana, a Coreia do Norte deixa de receber esse dinheiro. A Coreia do Norte deixa de receber essa grana. Veja, a União Soviética acabou em 91. E em 92, a economia soviética, ou a economia da Coreia do Norte, sucumbiu. Veja, foi um negócio rápido, estratosférico. Cuba ainda levou um tempo, não é? Porque Cuba ainda tem alguns recursos, nós vamos falar de Cuba, mas a Coreia sucumbiu instantaneamente, é um negócio impressionante. A União Soviética acaba em 91 e a Coreia do Norte sucumbiu em 1992. Sem um repasse de verbas da União Soviética, a economia da Coreia do Norte pulverizou-se. Quando a economia pulverizou-se, o ditador que governava a Coreia do Norte, Kim Jong-il é o filho de Kim Son-il, o fundador do regime. O Kim Jong-il, ele, em 1993, final de 93, início de 94, Kim Jong-il deu início a uma aproximação diplomática com a Coreia do Sul. O governo dos dois países, os governos de ambos os países, iniciaram negociações que tinham como objetivo unificar as Coreias. É claro que esse processo de unificação seria muito bom para a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte estava quebrada economicamente, a Coreia do Norte estava sem recursos e quando a unificação, e se a unificação ocorresse, claro, evidente que a Coreia do Norte receberia investimentos da Coreia do Sul. E era tudo que a Coreia do Norte mais precisava nesse momento, investimentos, porque o país encontrava-se arruinado do ponto de vista econômico. Bom, a Coreia do Sul, por outro lado, alguns de vocês podem aí estar se perguntando qual o benefício que a Coreia do Sul teria. Gente, muitos. Primeiro, se a Coreia do Sul investe na Coreia do Norte, a Coreia do Sul está ganhando mais mercado. Não é? Porque com esse investimento significa fluxo de capitais, investimentos em infraestrutura, em construção civil, investimentos em tudo que certamente a Coreia do Sul faria na Coreia do Norte,
representaria geração de emprego, representaria aumento da margem de lucros para os empresários da Coreia do Sul. Isso sem falar que a mão de obra da Coreia do Norte ela era muito barata. Então, investimentos com mão de obra barata representa mais lucros. Fora o fato da Coreia do Norte ganhar mais mercados, fora o da Coreia do Sul ganhar mais mercados, fora o fato da Coreia do Sul ampliar os lucros, porque iria explorar uma mão de obra muito mais barata, ainda temos o fato da Coreia do Sul poder ter acesso às matérias-primas produzidas pela Coreia do Norte a um preço módico, ou seja, a um preço bem menor. Então, como a gente pode perceber, este processo de unificação beneficiaria ambas as Coreias. O Norte, que estava sucumbido economicamente, receberia investimentos do Sul, fazendo com que a sua economia voltasse a crescer, ou pudesse crescer. E o Sul transformaria o Norte, e o Sul transformaria o Norte em novo mercado de consumo. O Sul poderia explorar a mão de obra do Norte, não é? E o Sul poderia explorar também as matérias-primas que existiam no Norte. Dessa feita, na década de 90, 1993-94, os dois países iniciaram uma aproximação. Ambas as Coreias se beneficiariam. Então, a partir de 93-94, iniciou-se conversas que aproximaram as duas Coreias. Não é? Então, as fronteiras foram rebaixadas um pouco, permitiu-se a visita de coreanos do norte ao sul e vice-versa. Parentes que não se viam há décadas voltaram a se encontrar. Então foi positivo sobre esse aspecto. Houve até, né, nos Jogos Olímpicos, as Coreias, nos Jogos Olímpicos que aconteceram na década de 90, as Coreias solicitaram ao Comitê Olímpico Internacional que na hora do cômputo do quadro de medalhas, que esse cômputo não fosse feito em separado, que o Comitê Olímpico Internacional computasse as medalhas não como Coreia do Norte e Coreia do Sul, e sim como Coreia. É evidente, o Comitê Olímpico Internacional não poderia acatar um pedido desses, porque oficialmente ainda havia as duas Coreias. Era necessário que esta unificação, este processo de unificação fosse formalizado, fosse institucionalizado oficialmente pela Organização das Nações Unidas, o que ainda não havia ocorrido. Então, o COI não permitiu isso, mas as Coreias, então, fizeram outro pedido ao Comitê Olímpico Internacional, que os atletas dos dois países pudessem entrar juntos no Parque Olímpico. E esse pedido foi atendido pelo Comitê Olímpico Internacional. Os atletas dos dois países entraram juntos, foi um momento de congraçamento, se eu não me engano foram as Olimpíadas de Atlanta. Não é? Os atletas entraram juntos, o atleta da Coreia do Norte segurando a bandeira da Coreia do Sul e vice-versa. Então foi um momento bonito, um momento de congraçamento e um momento marcante para a história do mundo, porque mostrava esta aproximação entre as Coreias. Bom, se todos os caminhos estavam induzindo à unificação, o que foi que aconteceu? Infelizmente, na década de 90, quando as Coreias estavam se aproximando, explodiu uma crise econômica, e essa crise começou na Bolsa de Hong Kong. Coincidentemente, foi uma crise do mercado imobiliário. Começa uma crise do mercado imobiliário em Hong Kong, certo? E essa crise
acabou se tornando uma crise mundial. A crise de 2008, que explodiu nos Estados Unidos, foi uma crise do mercado imobiliário. Só que a crise de 2008, 2009, ela teve uma amplitude, claro, muito, mas muito maior do que essa crise mundial da década de 90, até porque, embora Hong Kong seja um grande epicentro do capitalismo mundial, e a gente viu isso na aula de China, quem está em dúvida, clica aí nas aulas anteriores, não é, que a gente falou do processo de formação dos tigres asiáticos. Apesar de Hong Kong ser um grande epicentro do capitalismo mundial, essa crise da década de 90, ela durou bem menos tempo do que a crise de 2008. De modo que, por volta de 98, 99, mais ou menos por aí, a crise acabou. O importante é que vocês entendam que nessa faixa temporal, de 94 a 98, todas as negociações que as Coreias estavam fazendo rumo à unificação tiveram que ser interrompidas. Porque as negociações elas tiveram que ser interrompidas porque a prioridade era a crise, combater a crise. Por isso, as negociações tiveram que ser interrompidas. Então, nessa faixa temporal, não houve avanços no processo de negociação. Agora, quando a crise começou a diminuir, as negociações em 99, elas foram retomadas. Em 99, as negociações foram retomadas, foram reabertas, e os governos das Coreias voltaram a se reunir nessa perspectiva de unificação. A unificação estava programada, já tinha até um pedido protocolado na ONU, já existia um pedido protocolado na ONU para ser votado em dezembro de 2001. Tinha um pedido protocolado para que em dezembro de 2001 o Conselho de Segurança da ONU, a Assembleia Geral, mais do que o Conselho de Segurança, porque a Assembleia Geral ela envolve todos os países membros da ONU. Por isso denomina-se Assembleia Geral. Então, na Assembleia Geral, decidiria-se sim ou não para a unificação das Coreias. Veja que coisa impressionante. Esta decisão deveria ter acontecido em dezembro de 2001. Mas aí a história e as suas surpresas. Em 11 de setembro de 2001, aconteceu aquele famigerado atentado terrorista às Torres Gêmeas contra os Estados Unidos. A ordem, o organismo terrorista Al-Qaeda, liderado pelo terrorista saudita Osama Bin Laden, promoveu o maior atentado terrorista da história da humanidade contra os Estados Unidos da América, contra a maior potência do mundo. O atentado terrorista, ele atingiu as Torres Gêmeas, que era o centro econômico do sistema, não é? Observe o seguinte, claro que a gente vai falar isso mais à frente, mas só para vocês se situarem. Como o Bin Laden, ele fez um ataque organizado, como o Bin Laden fez um ataque pensado. Ele atacou o World Trade Center. O World Trade Center é o coração econômico do sistema capitalista. E o capitalismo utiliza-se do poder econômico, notadamente dos Estados Unidos, para impor na força a sua hegemonia no mundo. Al-Qaeda atacou o Pentágono. O Pentágono é o coração, a representação do coração militar do sistema capitalista. E o capitalismo utiliza-se do poder militar como mecanismo de opressão. E a Al-Qaeda tinha em mira
Não sabemos se a Casa Branca ou o Capitólio, porque este voo, chamado de voo 93, ele foi derrubado. A versão oficial é que este voo foi derrubado por tripulantes que estavam a bordo do avião e reagiram quando souberam que o avião estava sendo sequestrado. Essa é a versão oficial e nós, como historiadores, temos que ficar com a versão oficial. Só que quando o Bin Laden promove o atentado terrorista contra os Estados Unidos, vocês não imaginam que os Estados Unidos ficariam inertes. É óbvio que os Estados Unidos iriam reagir a esse atentado. Eles não poderiam ficar calados. A maior superpotência do mundo não vai se calar ante a um atentado desta magnitude. E isto aí, a resposta norte-americana impactou diretamente no processo de unificação da Coreia. Tá? Então, a resposta dura do governo americano vai impactar de forma direta, abortando este processo de unificação das Coreias. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos reagiram ao atentado terrorista. Uma das reações tomadas por Bush foi a criação da doutrina Bush. Uma das reações tomadas por George Walker Bush. George Walker Bush era quem governava os Estados Unidos na época. Esse é o Bush filho. O Bush pai morreu recentemente, né? Então, o Bush cria, após o 11 de setembro, a doutrina Bush. A doutrina Bush ficou assim conhecida porque, após o atentado, ele fez um discurso no Capitólio, que é o nome do Congresso Nacional Norte-Americano. E a doutrina Bush, ela tem alguns tentáculos interessantes. Primeiro, a doutrina Bush falava de ataque preventivo a toda e qualquer nação que apoiasse o terrorismo islâmico. Ataque preventivo a toda e qualquer nação que representasse uma ameaça ao poder americano e que apoiasse o terrorismo. Veja só, ataque preventivo. A grande questão era quem os Estados Unidos determinariam, quem era que, na visão norte-americana, era ou não uma ameaça ao poder deles. Então, observe que quando Bush cria essa doutrina, o mundo acabou ficando refém das decisões dele, Bush. Que coisa absurda. Bom, além de ataques preventivos, a doutrina Bush criou o eixo do mal, como está escrito aqui. O eixo do mal era um conjunto de países que poderiam ser atacados pelos Estados Unidos por estarem, de uma forma direta ou indireta, apoiando o terrorismo islâmico. Certo? Então, o eixo do mal era formado por um bloco de países que poderiam ser atacados pelos Estados Unidos, inclusive preventivamente, por estarem de forma direta ou indireta apoiando o terrorismo internacional. Bom, o que é que vai acontecer? Quando Bush cria o eixo do mal, o primeiro país que Bush coloca no eixo do mal é o Afeganistão. Por quê? O Afeganistão dava apoio ao responsável pelos atentados terroristas, o Osama Bin Laden. Bush coloca o Afeganistão no eixo do mal, ataca o Afeganistão. O outro país que Bush coloca no eixo do mal é o Iraque. E Bush
coloca o Iraque no eixo do mal e ataca o Iraque. Bush coloca o Iraque no eixo do mal e ataca o Iraque. Repare, ele coloca o Afeganistão no eixo do mal, ataca o Afeganistão. Coloca o Iraque no eixo do mal e ataca o Iraque. O terceiro país que Bush coloca no eixo do mal é exatamente a Coreia do Norte. Observe que estupidez do ex-presidente Bush, do ponto de vista diplomático internacional, porque quando ele coloca a Coreia do Norte no eixo do mal, ele teve uma ação política diplomática inapropriada. Porque, pessoal, lembre-se, nós comentamos agorinha, estava programada uma reunião para dezembro de 2001 e, muito provavelmente, a Coreia não mais seria uma zona de conflito. Muito provavelmente. Na hora que o Bush coloca a Coreia no eixo do mal, o que é que o governante da Coreia do Norte faz? Kim Jong-il aborta o processo de unificação e dá início a um programa nuclear na Coreia do Norte. Kim Jong-il dá início a um programa nuclear. Então, todas as negociações são interrompidas, tudo volta à estaca zero, como se as duas Coreias não tivessem se reunido em momento algum, tudo volta à estaca zero. Kim Jong-il interrompe as negociações e dá início a um programa nuclear. Quando ele dá início a um programa nuclear, quando Kim Jong-il dá início a um programa nuclear, em 2005, a Coreia do Norte explode a sua bomba atômica. 2005, a Coreia do Norte explode a sua bomba nuclear. Veja que coisa terrível. Na hora que a Coreia do Norte explode a sua bomba nuclear, este processo de explosão da bomba nuclear transforma novamente a Coreia do Norte e a Coreia do Sul numa zona de conflito. E, olhe, lembre-se que os dois países nunca assinaram acordos de paz. Então, como eles nunca assinaram um tratado de paz, oficialmente esses países se encontram no estado de guerra. Portanto, na hora que a Coreia do Norte explode a sua bomba atômica, faz os testes nucleares em 2005 com sucesso, essa área, a Península da Coreia, não é? Só voltando aqui, esta área, a Península da Coreia, que estava caminhando para deixar de ser uma zona de conflito, volta, a partir de 2005, a se tornar uma zona de conflito. Olha, de 2005 para frente, a Coreia do Norte vai utilizar o poder nuclear que ela tem e ameaçar sempre bombardear a Coreia do Sul. Ela faz testes nucleares, joga mísseis de longo alcance, esses mísseis atravessam o Japão e caem no mar. A Coreia do Norte, desde que se tornou uma potência nuclear, ela sempre vem utilizando o poder nuclear que ela tem como barganha. Ameaça bombardear a Coreia do Sul para poder obter ganhos econômicos, obter algumas vantagens, ou seja, obter alguns paparicos do capitalismo internacional. A jogada é essa. Então faz ameaças nucleares sempre para obter benesses do capitalismo internacional. Observe, portanto, que Bush prestou um desserviço às relações diplomáticas internacionais. Mas é nisso que dá você eleger líderes sem experiência política, sem habilidade,
que colocam as suas ideologias acima do interesse maior do país. Dá nisso. Correto? Então, a Coreia volta a ser uma zona de conflito e permanece como tal até os dias de hoje. Bom, gente, então, como nós vimos, fizemos uma trajetória da história da Coreia. Quando a Coreia explodiu a bomba atômica, em 2009 morreu o Kim Jong-il. Quando o Kim Jong-il morreu, quem assume o poder é o atual psicopata, ditador, governante da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. O Kim Jong-un, ele não só manteve o programa nuclear da Coreia do Norte, como ele intensificou o programa nuclear. Ele desenvolveu bombas de hidrogênio, bombas termonucleares, ele desenvolveu mísseis de longo alcance. A Coreia do Norte tem, nesse momento, condições de bombardear os Estados Unidos com um míssil de longo alcance. E, evidente, o ditador Kim Jong-un, como ele chegou ao poder com uma certa desconfiança do staff militar, ele era muito jovem, né? O irmão dele deveria governar, mas ele matou o irmão. Hoje já se sabe disso, o irmão dele foi envenenado. Não é? Então, como ele é muito jovem, ele precisava dar respostas duras a esse staff militar. Por isso que ele implementou esse belicismo, por isso que ele intensificou ainda mais esse belicismo, dando mais força militar à Coreia do Norte para usar essa força militar como barganha, correto? Bom, durante, por incrível que pareça, o governo Obama, ele obteve alguns benefícios da parte dos Estados Unidos, porque Obama é democrata. Só que, com a eleição de Trump, o caldo endureceu. Vocês devem lembrar que houve até um período que a mídia chegou a anunciar que a Coreia do Norte e os Estados Unidos poderiam entrar numa guerra, e eu lembro bem que na ocasião eu falei pelos nossos canais sociais de que aquilo era apenas um alarde da mídia e uma irresponsabilidade, porque não acontecerá uma guerra nuclear ali na Península da Coreia. Porque se ocorrer uma guerra nuclear na Península da Coreia, atingirá a Rússia e a China. E atingindo Rússia e China são superpotências nucleares, vão responder, com uma violência muito grande, e aquela área ali é a área mais povoada do globo. Porque nós temos a China, temos a Índia, de cada 5 pessoas do mundo, uma é chinesa e uma é hindu. Estava programado para o final do ano corrente, 2020, estava programado uma reunião entre Kim Jong-un, Donald Trump e Vladimir Putin, mais o governante, o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Estava programado uma reunião, reitero, para o final de 2020, entre o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Só que esta reunião não ocorrerá em 2020, por conta da pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus, que está acontecendo em 2020, prorrogou muitas reuniões, muitos acordos e negociações diplomáticas internacionais, porque neste momento agora, 2020, a prioridade dos governos é conter esse surto pandêmico, produzido pelo coronavírus. E aí, professor, gente, temos que acompanhar quando esse surto pandêmico acabar, que ele vai acabar, vamos voltar a dar uma atenção às relações internacionais, notadamente a essa questão envolvendo a Coreia do Norte. Mas, por enquanto, a gente não pode falar nada. Na reunião, tinha como objetivo
acabar com a militarização da Coreia do Norte em troca de compensações financeiras até, quem sabe, uma possível unificação. O acordo deveria acontecer nessa perspectiva. Acabar com o militarismo da Coreia do Norte em troca de compensações financeiras e, quem sabe, até uma unificação. Como não vai acontecer a reunião, o acordo não sairá em 2020. Mas não significa dizer que ele não possa ser retomado e sair em 2021. Aí nós vamos ter que acompanhar. Tranquilo, galerinha? Então aqui a gente fechou mais um episódio traumático da Guerra Fria, que foi o conflito na Coreia. Na próxima aula de Guerra Fria, vamos falar sobre a Revolução Cubana, os desdobramentos, e assim como nós fizemos com a China e com a Coreia, vamos falar da história de Cuba, da descolonização, da independência até os dias de hoje. E vamos fechar as aulas de Guerra Fria abordando a guerra no Vietnã, que durou uma década, de 65 a 75. Tranquilo? Inscrevam-se no canal para não perder nenhuma aula e lembre-se, ative as notificações para você ser lembrado em tempo real que a gente postou uma aula nova para vocês. Um abraço e até a próxima.